Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando as promessas em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio e descanso em teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Graça e paz do Senhor Jesus, uma boa noite para você. Deus abençoe a sua família, sua casa, onde quer que você nos assiste nesse momento. Mais uma quinta profética começando, mais um momento especial de palavra de Deus. Já foi abençoado com a ministração do louvor na abertura, e eu quero nesse momento estar compartilhando com você a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí comigo no Salmo 46, é o texto que nós vamos meditar nessa noite, e eu quero mais uma vez dizer para você, aproveite esse momento de palavra, que você possa agora se desligar de toda distração, de tudo aquilo que possa dividir a sua atenção nesse momento. Se você puder, agora, se foque apenas na palavra de Deus. Abra o seu coração para aquilo que Deus tem para ministrar sobre você. Eu tenho certeza que essa palavra vai ser abençoadora para a sua vida. Salmo 46 é o texto que nós vamos ler aqui nessa noite, nessa quinta profética. Você que nos assiste num outro dia, num outro horário, é nessa hora que tu tá vendo aí que nós vamos então meditar nessa palavra juntos. Salmos 46, quero ler com você esse salmo inteiro, os 11 versículos dele, versículo 1 até o versículo 11. A palavra do Senhor declara assim para nós:
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor amado, queremos te agradecer por essa palavra, te agradecer, Senhor, pelo Salmo 46 lido aqui nesse momento. E eu venho te pedir nesse tempo, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco, nos alimentar, nos instruir, gerar, ó Pai, maturidade espiritual, maturidade de fé, Pai, para a nossa caminhada. Não queremos, ó Pai, andar por aí errantes, sem direção, mas nós queremos, Senhor, caminhar de acordo com a revelação da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito e também pelo que o Senhor há de fazer. Pai, que eu venha ser um instrumento nas Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, faça agora o Teu querer na vida daqueles que nos ouvem nesse momento. E que, ó Pai, esse tempo de palavra venha ser uma bênção. É a oração que fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Amados, tema da palavra nessa noite para a nossa reflexão é Deus, o nosso refúgio. Deus, o nosso refúgio. Essa palavra, esse versículo 1 especialmente, né, do Salmo 46, é um versículo extremamente conhecido. Pessoas, até mesmo não cristãs, elas declaram esse versículo de cor, falam, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Pessoas colocam adesivos, plaquinhas nas portas, enfim. É um texto muito conhecido e com verdades espirituais tremendas para a nossa caminhada. E eu quero dividir aqui esse salmo, como de costume, em 3 partes para a nossa reflexão aqui nessa quinta profética. E eu quero começar com você, dividindo aqui esse salmo e destacando para você a primeira parte dele, do versículo 1 até o versículo 3. Esse salmo, ele começa fazendo essa declaração de fé. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Socorro bem presente, o nosso refúgio e fortaleza, lugar onde nós encontramos segurança, onde nós podemos nos abrigar nessa vida. O Salmo 46 é um salmo que surge num momento de crise na vida do salmista, né? E isso fica muito claro aqui para nós quando nós vamos discorrendo aqui pelos versículos. O salmista, ele vai fazendo declarações, ele vai dizendo coisas aqui que remetem a sofrimento dos mais diversos na vida dele. E nessas 3 divisões que nós vamos fazer, nós vamos perceber aqui pelo menos 3 situações, 3 níveis onde nós encaramos crises na nossa vida. 3 níveis onde nós encontramos diferentes perspectivas que nos causam preocupação.
A gente já vai entrar mais em detalhes a respeito disso, mas para encerrar aqui essa introdução sobre o Salmo, ele é um salmo de crise, ele é um salmo de declaração de fé diante de uma situação complicada. E nós não sabemos exatamente pontuar em que momento da história esse salmo nasceu. Não dá para a gente destacar isso com muita facilidade, não dá para saber em que ano esse salmo foi escrito, em que situação o salmista estava, mas certamente a situação nós sabemos, a situação nós sabemos, era uma situação de crise, uma situação de angústia, de dificuldade. Então eu quero destacar aqui para você esse primeiro recorte do Salmo, do versículo 1 até o versículo 3. O 1 nós já lemos, vamos seguir aqui pelo versículo 2. Portanto, não temeremos. Ele conclui o que ele abriu no versículo 1 fazendo essa declaração. Se o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, logo não temeremos. E aí ele vai prosseguir agora. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria, os montes se estremeçam. A primeira parte aqui desse salmo nós percebemos que o salmista faz uma declaração onde o que está à frente da sua vista, onde o que está em sua mente naquele momento é a natureza, é o ambiente onde o salmista vive. É o ambiente onde o salmista está. Ele fala aqui sobre lugares e dificuldades que esses lugares podem enfrentar. Eu não sei se você já teve essa visão alguma vez, você que gosta de praia, certamente já viu essa cena, de você estar próximo do começo ou do final da praia, lá no cantinho, você vê ali um pequeno monte, e a água vai batendo naquele monte ali, vai batendo contra as pedras, e o barulho que faz é um barulho muito alto, e aí você vai percebendo a água subindo com toda a pressão da pancada sobre as pedras, e é uma visão bonita, mas ao mesmo tempo a gente fica pensando, meu Deus, como que seria se eu estivesse ali pertinho, Como que seria se eu estivesse ali na ponta daquela pedra, sentado ali, vendo a água batendo? Imagina a emoção, Tem corajosos que até encaram, mas é uma situação, é uma condição que é só para quem tem coragem mesmo, porque é até perigoso da água, de repente, da maneira que ela bater, você se assustar, desequilibrar e cair. E é essa figura que o salmista declara aqui nesses primeiros versículos, das águas agitadas. E aí eu quero focar aqui com você bastante nessa figura da água. As águas agitadas representando aqui nesse salmo as tribulações da vida. As águas agitadas simbolizando as pancadas da vida, simbolizando os grandes desafios que nós encontramos na nossa vida, dos dias turbulentos, dos dias barulhentos, dos dias onde nós ficamos preocupados. As águas aqui elas representam, elas simbolizam muito bem a vida e o seu ritmo. O salmista vai falar aqui, ainda, no versículo 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que as águas venham com total pressão, ainda que a vida ela tome esse contorno dramático, ainda que o meu casamento, a minha casa, a minha família entre num momento como que se as águas estivessem jogando tudo para o alto. Volto para o versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E versículo 2, portanto não temeremos. A figura da água aqui ela é muito preciosa nesse salmo, porque como eu falei, ela representa bem a vida e os ritmos que de vez em quando a nossa vida acaba tomando. Os dias de crise, os dias de tribulação, e o tempo que o salmista estava experimentando aqui, era um tempo como esse. Esse primeiro recorte que nós fazemos então, amados, ele aponta para nós hoje, para o ambiente onde nós vivemos.
A primeira visão que eu quero que você tenha aqui nesse salmo é olhar agora para a sua casa, é olhar agora para o seu lugar de trabalho, é olhar agora para o seu lugar de estudo, para o lugar onde você convive boa parte da sua vida. Esse primeiro olhar o salmista vai apontar dizendo: ainda que a minha vida cotidiana, a minha vida pessoal, ela esteja como essas águas agitadas e turbulentas, eu descansarei e buscarei refúgio no Senhor. Como nós temos falado aqui na série de pregações no domingo, né? Ainda que a nossa Galileia, ela entre num momento de rebuliço muito grande, eu vou descansar e confiar no meu Deus. E aí eu acho lindo o link que ele faz ainda dentro desse salmo, no versículo 4. Olha só o que diz aí o versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E aí, fazendo um estudo sobre esse salmo, lá em casa, estava meditando nessa palavra e estudando. Interessante que os teólogos apontam que essa descrição que o salmista faz aqui no versículo 4, é uma descrição que faz contraste com o versículo 3. Se no versículo 3 ele fala sobre águas agitadas, águas turbulentas, águas que causam medo, o versículo 4, a descrição que é feita, águas tranquilas. A descrição que ele faz aqui agora é de um rio tranquilo, inclusive alguns teólogos vão apontar dizendo que eles fazem aqui uma referência ao rio, ao Siloé, ali em Israel, e aí não se sabe exatamente, mas é uma referência que é feita, que é de uma água tranquila, cujas correntes acalmam. O próprio tom do versículo 4 é um tom diferente, né? Enquanto no versículo 3 ele fala sobre águas que tumultuam e espumejam, no versículo 4 ele fala: há um rio, há um rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E aí ele fala, né, nesse sentido, ele vem trazendo para nós uma instrução, uma palavra revelada sobre nós, amados, na nossa vida, nós tomarmos uma decisão. Se nós vamos querer apenas viver olhando e condicionados às águas turbulentas que batem sobre nós lá fora, ou se nós vamos buscar os rios de Deus. Os rios onde nós podemos descansar, os rios onde nós podemos repousar, os rios onde nós podemos parar um pouco, e aí, linkando com a palavra do último domingo, ouvir a voz de Deus, descansar na presença de Deus, ainda que do lado de fora as coisas estejam barulhentas e o ambiente esteja turbulento, há um rio, e esse rio na presença de Deus é um convite para mim e para você, para nós entrarmos nesse rio, para nós descansarmos nesse rio, pois a correnteza dele alegra a cidade de Deus, alegra o ambiente que o Senhor prepara para nós. Essa correnteza não é aquela que te arrasta para a morte, é uma correnteza que te traz alegria. O Senhor, amados, Ele não quer que nós sejamos prisioneiros das águas turbulentas, de uma vida turbulenta. Ele tem a oferecer para nós águas tranquilas, e aqui eu não estou falando sobre uma vida sem problemas, mas eu estou falando de uma vida em que é possível encontrar refúgio e segurança. É possível encontrar confiança de que nós não seremos tragados, onde o sofrimento não dará o ponto final da minha vida. Há um rio onde nós podemos confiar, onde nós podemos descansar, onde até mesmo a morte, a doença, os problemas, o desemprego, seja o problema qual for, há um rio onde a minha vida não é ditada pelas turbulências dessa vida cotidiana. Então, o primeiro recorte que nós fazemos aqui desse salmo é isso: o ambiente onde vivemos. O primeiro olhar que ele tem, a crise que ele constata nesse primeiro momento, que ele enxerga nesse primeiro momento, é uma crise no lugar onde ele habita. Segundo recorte que eu quero falar aqui ainda nesse salmo, ele
E é até curioso, vou abrir aqui um parêntese, né? Dá para a gente comparar esse salmo também a quando nós vamos fazer uma obra na nossa casa, né? De repente você está com um problema, uma goteira num cano, e você vai olhar e fala, não, eu vou arrumar aquele cano lá, e aí você começa a mexer no cano que está pingando, você descobre um outro problema, você vai enxergando outro problema, e aí de repente a obra que seria de arrumar uma goteira já vira uma obra grande, né? Uma despesa grande, porque o sofrimento na nossa vida às vezes ele é assim também. Né? Parece que quando um problema aparece, os outros, acordam e vão aparecer também, né? Vem tudo de uma vez. E o salmista ele vai apresentando um cenário parecido com esse. Se no primeiro momento ele nos mostra a crise no ambiente onde ele vive, agora ele vai apresentar um outro tipo de crise para nós. Olha aí o versículo 5, versículo 6 e versículo 7. Deus está no meio dela, né? Na cidade das moradas do Altíssimo. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O segundo problema que ele vai apresentar aqui para nós, essa figura de linguagem, especialmente a que ele usa no versículo 6, nos remete a problemas de batalhas que cidades enfrentavam, nações enfrentavam naquele tempo. O versículo 6, a linguagem que ele vai usar vai apontar para invasores, para nações que atacam, opositores que conhecemos. Quando nós olhamos aqui, ele fala no versículo 6, bramam nações, os reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ele fala aqui sobre o problema, e esse problema resolvido também da parte do próprio Deus. Quando os opositores se levantam e vêm para tentar nos impedir de avançar, opositores diretos da nossa vida, e eu quero trazer essa referência aqui, pegando na palavra também do último domingo, quando nós falamos sobre dois tipos de opositores que nós encontramos na nossa caminhada. O primeiro tipo de opositor, o opositor físico, como eu falei no último domingo, pessoas que se levantam contra nós, seja ela pelo motivo qual for, enfim, são pessoas que tentam nos desestabilizar, pessoas que levantam para falar coisas mentirosas a nosso respeito, pessoas que se levantam para nos desmotivar quando nós estamos caminhando na direção daquilo que Deus tem para a nossa vida, opositores físicos, mas também opositores espirituais. Opositores espirituais, as forças do inferno, que lançam palavras de sedução para tentar nos tirar da rota, para tentar nos fazer, ao invés de olhar para Deus, olhar para nós mesmos sempre, buscar satisfazer sempre o nosso próprio ego, a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos. O salmista vai falar, olha, tem a crise do ambiente onde você mora, os problemas do ambiente onde você habita, e há também problemas de opositores. E aqui ele vai falar sobre nações, falar sobre reinos, que se apresentam diante de nós para tentar nos parar. Aqueles que nos atacam dentro do nosso contexto, dentro da nossa vida. Forças que podemos ver e forças que podemos sentir. Aqui ele fala de opositores. Se você está passando por um problema nesse momento de oposição na sua vida, nesse sentido, pessoas se levantando contra a sua vida, no seu local de trabalho, na sua família, na sua casa, no seu lugar de estudo, no lugar onde você frequenta, eu quero deixar essa palavra aqui para você. Deus continua também nesse momento sendo o seu refúgio e a sua fortaleza. E a declaração que o salmista faz aqui, ela é tremenda, porque ele vai dizer, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Uma palavra da parte de Deus, uma palavra poderosa, ela é capaz de fazer dissolver
todo tipo de ataque que possa estar sendo levantado contra a sua vida. Confie no Deus que você serve, porque no momento em que for dado um basta nessa situação, a situação parará, porque a voz de Deus é uma voz poderosa. Sabe por que o inimigo tem que tentar seduzir você para que você caia? Porque a voz dele não é uma voz poderosa. Porque a voz dele não é a voz do Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Por isso ele tem que tentar convencer você. Por isso ele tem que tentar seduzir você, ludibriar você. No caso dos opositores humanos, sabe por que a arma que eles têm é o ataque, é a ofensa, é a mentira? Sabe por quê? Porque eles não são todo-poderosos. Eles não são todo-poderosos, eles não têm todo o poder nas mãos, por isso eles têm que tentar seduzir, convencer, cansar, atacar, mentir. Mas Deus não. A voz de Deus é poderosa. Uma só palavra, a terra se dissolve e nós estamos na mão dele. Nós estamos nas mãos dele. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor não permite que venha tentações sobre a nossa vida além do que nós podemos aguentar. O Senhor vai dizer na palavra que em todo tempo Ele está ao nosso lado. Ele vai nos mostrar na palavra que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Por mais que você não esteja vendo, por mais que você não esteja ouvindo, eu deixo essa palavra para você. O Senhor é bem presente. O Senhor não se ausentou, o Senhor não se esqueceu, o Senhor não perdeu você. E a voz dele continua sendo uma voz toda poderosa. A voz de Deus. E aí o versículo 7 ele faz a declaração. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, o primeiro tipo de crise que o Salmo nos mostra é a crise do ambiente onde nós estamos. Os problemas do lugar onde nós estamos. Segundo problema é o problema da oposição dentro do lugar onde estamos, dentro da nossa vida, dentro do nosso contexto. E eu quero falar ainda sobre um terceiro nível de crise, um terceiro nível de dificuldade, de preocupação, que vai do versículo 8 até o versículo 10, que diz assim: venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O terceiro nível de problema, de crise, de preocupação que o Salmo vai nos mostrar é sobre o que acontece mundo afora. O que acontece fora do nosso contexto e que muitas das vezes acaba abalando a nossa paz. Primeiro nível de preocupação que nós falamos, o do ambiente, é algo que acontece dentro da nossa casa, é algo que acontece dentro da nossa vida, é um problema que surge, sem necessariamente a ação de um opositor, ele aparece, é um problema que chega. De repente é uma enfermidade, de repente é uma ansiedade, de repente enfim, pense em algo que não é gerado por pessoas e nem por demônios, são circunstâncias da vida. O segundo nível de problema, não, ele é fruto de um ataque, ele é fruto de uma ofensiva de opositores. E o terceiro nível, ele é algo que acontece fora do nosso contexto, ele não acontece dentro da sua casa, ele não acontece na sua vida, ele acontece lá longe, mas te perturba, te tira a paz e te gera preocupação. Quer um exemplo? Nós estamos aí quase, já vendo aí de repente uma luz no fim do túnel nessa pandemia toda aí, com vacina e coisa e tal, tratamento surgindo, e vai avançando, vai conhecendo. Eu creio que a gente está vendo a luz no fim do túnel. Só que aí, você vê uma notícia de que descobriram lá na China um novo tipo de coronavírus. Eu vi essa notícia esses dias, e aí já fica aquele alvoroço, aquela preocupação. Meu Deus, está vindo outro. Algo que aconteceu lá longe e que
te faz estremecer aqui. Tem gente que está neurótico. Tem gente que não está apenas no nível do cuidado, mas já está na neurose, com medo. A pandemia deixou sequelas terríveis. E aí o Salmo vai concluir dizendo sobre os problemas que acontecem fora dos nossos muros, longe da nossa casa, mas que nos faz ter preocupação. De repente é uma notícia de que algo ruim está acontecendo no bairro vizinho, na casa do lado, na vida da outra pessoa lá, e aquilo de certa forma começa a te preocupar, porque você já fica com medo, será que isso vai me atingir? De repente é no seu trabalho, você está lá no seu setor e você começa a ouvir falando que no setor do lado estão demitindo e aquilo talvez chegue no seu ambiente também. O salmista vai encerrar falando sobre esse tipo de problema. Só que ele vai declarar também: venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. O Senhor está cuidando até mesmo daquilo que você não vê. O Senhor está cuidando até mesmo daquilo em que você não consegue tocar, que você apenas ouve. Olha, eu estou ouvindo sobre uma confusão, eu estou ouvindo sobre uma guerra que está começando dentro da minha família, eu estou ouvindo sobre um problema que está acontecendo dentro da minha empresa, e parece que aquele turbilhão está chegando até mim. Saiba de algo, o Senhor está cuidando de tudo, até mesmo aquilo que você não está vendo e que você não consegue ver. O Senhor está cuidando de tudo. E ele encerra no versículo 10 esse recorte dizendo: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado até mesmo onde você não vê. Sou exaltado na terra. O Senhor faz essa declaração. 3 níveis de problemas. Problema interno, que é gerado pelas circunstâncias. Segundo, o problema interno que é gerado pelas ofensivas dos opositores, ataques. Terceiro, problemas que estão acontecendo lá fora e que de repente me causam algum tipo de preocupação, algum tipo de medo. Em todas elas, nós podemos declarar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. Eu encerro essa palavra aqui dizendo isso para você. Eu não sei qual desses 3 níveis nesse momento você esteja se enquadrando. Se você está passando por problemas dentro da sua casa, na sua vida, que é gerado por circunstâncias da vida, ou se você está sofrendo nesse momento com ataques de opositores físicos ou espirituais, ou se você está temeroso por conta de um problema que está do lado de fora e que de repente aquilo pode te atingir de alguma maneira. Eu não sei qual desses 3 hoje você se enquadra, mas eu quero encerrar essa palavra dizendo isso para você. Aquiete-se, saiba que Deus continua sendo o Todo-Poderoso sobre todas as coisas. Não tenha medo da doença, não tenha medo dos problemas financeiros, não tenha medo dos problemas de relacionamento, não tenha medo do inimigo que está ao lado, não tenha medo das notícias ruins que vêm de longe. Saiba que a última palavra vem de Deus e nem mesmo a morte, nada pode nos separar dele. Se você está em Cristo Jesus, você pode descansar e confiar. Se Cristo é na sua vida o seu Salvador, o seu Senhor, o único Senhor da sua vida, saiba que você pode confiar. Como dizia naquele louvor, né? Aquele louvor bem antigo. Jesus, Jesus, nele você pode confiar. Vamos orar? Deixa eu só beber minha água aqui. Vamos falar com Deus. Senhor, louvado seja o teu santo nome.
Obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa quinta profética. Obrigado, Senhor, pelo Salmo 46. Essa palavra tão maravilhosa que nos ensina sobre os diferentes níveis de problemas que enfrentamos, mas que em todos eles podemos descansar em Ti. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã que nos assiste nesse momento. Muito obrigado, ó Pai, por essa transmissão estar alcançando pessoas de perto e de longe. E eu quero te pedir nesse momento, Senhor, nos ajude, continue nos ajudando. Continue, Senhor, nos cobrindo e nos dando a certeza de que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Senhor, continue nos dando essa convicção. Porque como foi dito aqui numa palavra também, recentemente, nós não caminhamos pela impressão. Nós não caminhamos, ó Pai, por aquilo que nós vemos. Mas nós caminhamos por uma convicção, e a nossa convicção é: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, portanto não temeremos. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem gerado em nós. E eu te peço agora, ó Pai, transforme essa palavra em algo real na nossa vida, em algo, ó Pai, que nós possamos praticar, que nós possamos viver, não apenas palavra que nós contemplamos, que nós admiramos, mas palavra que nós venhamos colocar em prática quando o dia mau chegar, Senhor. Nós queremos ser um povo maduro. Povo maduro é um povo que ouve e pratica as tuas palavras. Senhor, muito obrigado. Continue, Senhor, nos guardando, continue nos abençoando. Abençoa, Pai, a vida de cada pessoa, de cada família. Toma, Senhor, os casamentos. Toma, Senhor, os relacionamentos pais e filhos. Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, todas as casas que nesse momento, ó Pai, nos assistem nessa transmissão. Ó Pai, vai abençoando esse lar, vai derramando provisão sobre essa casa, vai abençoando, ó Pai, todas essas vidas, é o que eu te peço. Abençoe as igrejas, abençoe, Senhor, os ministérios, abençoe a IMEFRE, Senhor, os jovens, os juvenis, as crianças, ó Pai, os casais, os homens, as mulheres, os idosos. Toma, Senhor, todos em tuas mãos, e eu te peço em nome de Jesus, continue sendo conosco. É a oração que fazemos, te pedindo e te agradecendo no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Amados, que o Senhor continue te abençoando. Estamos chegando ao final de mais uma quinta profética. Compartilhe esse link com alguém que você sabe que está precisando ouvir essa palavra. De repente você conhece alguém que está passando por algo que se enquadra direitinho em um desses 3 níveis que apresentamos aqui nessa mensagem. Compartilhe essa palavra. Aproveito para agradecer mais uma vez, amados. Nós estamos tendo aí um bom número de pessoas assistindo os vídeos, especialmente os da quinta profética. Vamos continuar semeando essa palavra, que essa palavra ela possa alcançar o maior número de pessoas possível. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe aí conosco aquilo que Deus tem falado com você, em nome de Jesus. E eu quero fazer ainda um último aviso. Lembrando, falei isso no último domingo, mas quero falar aqui também. Março, deixe bem marcado aí, a quinta profética volta a ser presencial. Nós vamos ter a quinta profética toda quinta-feira, a partir das 8 da noite, aqui na IMEFRE. Você que puder, você que quiser, poxa, eu estou assistindo as palavras e eu quero conhecer a Igreja Metodista em Freguesia. Está aí uma boa oportunidade para você. Toda quinta-feira, a partir do mês de março, nós estaremos aqui presencialmente adorando ao Senhor. Mas você que mora longe, você que não pode estar ainda presente nas reuniões, não se preocupe. Nós vamos continuar gravando a quinta profética e ela vai ao ar, ela vai para o YouTube toda sexta-feira. Então você vai poder assistir a quinta profética na sexta-feira. Aí seja uma sexta profética aí na sua vida, seja o dia que você assistir, mas nós vamos continuar gravando esses cultos, as palavras e colocando à disposição dos irmãos no YouTube para poder assistir depois. Aqueles que vieram poder assistir novamente, se a palavra tocar o teu coração e te abençoar, poxa, eu quero ver de novo, você vai ter aí essa oportunidade.
E aproveito para deixar também, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, segue a IMEFRE aí, vamos acompanhar que vai ter muito trabalho esse ano e eu tenho certeza que 2021, o ano do envio, vai ser um ano de muita conquista para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, receba aí a bênção do Senhor sobre ti. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Fiquem com Deus, uma boa noite. Deus abençoe.